Fala pessoal, tudo bem? Aulinha de potenciação agora, vamos lá. O que é uma potenciação? O que é uma potência? É um número elevado a outro. O que é isso? A representação é tipo isso daqui, ó. Eu tenho um número embaixo e um número acima à direita dele. Então, o número de baixo a gente chama de base da potência e o número de cima a gente chama de expoente. Eu vou falar esses nomes toda hora. Então entenda que a base é o cara que fica embaixo, o expoente é o cara que fica em cima, um pouquinho à direita. Esse cara aqui é 3 elevado a 2, é assim que a gente lê, tá bom? O expoente 2, ele recebe um apelido carinhoso que é ao quadrado. Como assim, professor? Ao quadrado. Aqui a gente pode ler 3 elevado a 2 ou eu posso ler como 3 ao quadrado. Tá legal? E o que quer dizer uma potência? 3 ao quadrado, por exemplo. Aquele 2 ali significa o quê, professor? Significa que a base está se multiplicando duas vezes. Significa que 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Parei porque aqui eu tenho duas unidades da base. E 3 vezes 3 dá 9. Vou fazer um asterisco em preto aqui para você me dar uma atenção e tomar cuidado com uma coisa. Isso daqui é um índice de erro altíssimo entre os alunos. Eu sei que falar 3 ao quadrado às vezes dá mó tesão de você colocar 6, porque 3 vezes 2 é 6. Mas a potência, o expoente, não é para multiplicar pela base. E sim, ele representa quantas vezes a base se multiplica, tá bom? 3 ao quadrado não é 6. 3 ao quadrado é 9. Tranquilo? Aqui eu te dou um outro exemplo onde a base é 5 e o expoente é 3. Por que eu botei o expoente 3? Porque ele também recebe um apelidinho, é ao cubo. Então, 5 elevado a 3 ou 5 ao cubo querem dizer a mesma coisa. O 3 é uma potência, é um expoente, quer dizer que a base 5 se multiplica 3 vezes. Então eu vou colocar aqui, ó, 5 vezes 5 vezes 5. Isso dá 125. Faz as coisas devagar. A potência, ela representa quantas vezes um número se multiplica. Ah, professor, se a potência fica muito alta, então, por exemplo, 5 elevado a 10 é 5 vezes 5, 10 vezes é. Vai ficar um número muito grande? Vai. Preciso saber quanto vale 5 elevado a 10? Quase nunca. Na verdade, 5 elevado a 10, nunca. Você vai fazer algumas operações entre potências que esse 5 elevado a 10 vai acabar ficando menor. Você vai simplificar dali, dividir dali. A gente vai falar isso daqui a pouco, tá bom? Preste atenção no último detalhe que eu quero que você veja. X elevado a 5. X é a minha base. X é uma letra, é uma incógnita, é uma variável. X pode assumir qualquer valor. Então, x elevado a 5 simplesmente quer dizer que ele se multiplica 5 vezes. Eu coloquei ele aqui, ó, 5 vezes. Tá bom? Eu quero que você perceba uma coisa. Se eu quiser representar somente esse início aqui, vai dar x elevado a 3, concorda comigo? Se eu quiser representar esse finalzinho separado, vai dar x elevado a 2, concorda comigo? Mas eu não mudei nada do x elevado a 5. Então, se eu mantiver esse sinalzinho de multiplicação, eu estou te dizendo que x elevado a 5 é igual a x elevado a 3 vezes x elevado a 2. Concorda comigo? O professor está complicando. Por que x elevado a 3 vezes x elevado a 2 vai acabar dando x elevado a 5? Para saber disso, a gente precisa falar sobre as propriedades de potenciação. A gente vai brincar de mexer com potências diferentes, certo? Vem comigo que eu vou te explicar, olha só. Propriedades de potenciação. A primeira e a mais importante, a mais utilizada, é aquela onde você multiplica duas potências com a mesma base. Aí os expoentes, eles podem ser iguais, eles podem ser diferentes, não interessa. Multiplicação de potência com a mesma base, você mantém a mesma base e soma os expoentes. Correto? Eu estou colocando aqui para você, ó. Você mantém a mesma base e soma os expoentes. Eu vou te dar um exemplo. 10 é uma base, o 3 é o expoente. 10 é a mesma base e o 2 é o expoente. 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 2, eu vou manter a base e vou somar os expoentes. 3 mais 2 é igual a 5. Tá tranquilo essa parte aí? Vamos para uma outra propriedade. Se na multiplicação eu somo os expoentes, qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então,
divisão de mesma base, você mantém a mesma base e subtrai os expoentes, você diminui os expoentes. Professor, o que é isso daqui? O que é isso daqui? Esse símbolo aqui é um símbolo de divisão, mas nem sempre aparece assim para você. Às vezes aparece dessa forma. Isso é a mesma coisa que isso. Esse símbolo de fração não quer dizer divisão? Esse símbolo também quer dizer divisão. Então, se aparecer assim ou assim, você vai manter a sua base e vai subtrair, vai diminuir os expoentes. Aí eu estou te dando um exemplo aqui. 10 elevado a 3 sobre 10 elevado a 2. Eu vou manter a mesma base e vou pegar o expoente de cima e vou diminuir pelo de baixo. 3 menos 2 dá 1. Tudo bem? Você já viu esse número, 10 elevado a 1? Já? Eu duvido. Claro que eu já vi, professor. Eu duvido. Porque na hora que a gente escreve 10 elevado a 1, a gente não escreve esse 1. Daí vem uma observação muito importante que eu vou fazer para você. Eu botei no OBS aqui, ó. Quando o expoente for igual a 1, não precisamos escrever. Ele fica oculto. Então quer dizer que o 2 é o mesmo que 2 elevado a 1. Quer dizer que esse 10 elevado a 1 é a mesma coisa que 10. Se não tem nada no expoente, não vamos dizer que é 0. Se não tem nada no expoente, quer dizer que o expoente é 1. 2 elevado a 1 é 2. 5 elevado a 1 é 5. X elevado a 1 é o próprio x. Tá bom? Deu para entender essa parte aí? Vamos fazer mais propriedades. Ó, falamos da primeira propriedade, da segunda, temos outras. Se liga aí, vamos continuar. Vamos continuar com as propriedades de potenciação. Agora vamos falar da terceira propriedade, que é quando um expoente está separado de outro por parênteses, colchetes ou chaves, certo? O que acontece com esses dois expoentes, que podem ser iguais ou diferentes, não importa, se eles estiverem separados por esses três carinhas, qualquer um desses três, a gente multiplica os expoentes e mantém a mesma base. Eu escrevi aqui para você, ó, separados por parêntese, colchete ou chave, mantém a base e multiplica os expoentes. Então, 5 elevado a 3, parêntese, elevado a 2, ou seja, 5 ao cubo elevado ao quadrado, isso vai dar 5 elevado a quanto? Quanto é 3 vezes 2? 6. Concorda comigo? Só que isso daí tem uma grande pegadinha, e eu coloquei ela aqui para você não cair nessa. Se liga. Quem está ao quadrado aqui não é o parêntese todo? Não é todo mundo que está dentro do parêntese? Sim. Aqui, nesse exemplo, que é muito parecido com esse, quem está ao quadrado não é o 5 ao cubo, igual é aqui em cima. Aqui quem está ao quadrado é o 3, só o 3. E quanto vale 3 ao quadrado, pessoal? Não é 9? Então se liga, quem está ao quadrado é o 3, então 3 ao quadrado é 9. Isso daqui dá 5 elevado a 9, não dá 5 elevado a 6. Ficou claro para você? Cuidado, tá bom? Essa propriedade também é muito utilizada nos exercícios. Agora, isso daqui pode cair como pegadinha para você. Tudo beleza? Vamos partir para a próxima propriedade. Vem cá, quarta propriedade. Toda vez que você tiver um expoente negativo, o que acontece? Você inverte a base. Quem é a base aqui? Não é o x? Se o x é a base, você tem que lembrar que escrever x é a mesma coisa que escrever x sobre 1, certo? E esse x sobre 1 todo está elevado ao expoente negativo. Aí você pega o x sobre 1 e inverte. Inverte vira 1 sobre x. E você coloca o expoente agora sem o sinal negativo. Tudo bem, pessoal? Exemplo para você. 10 a menos 2 é 1 sobre 10 elevado a 2. Repare que aqui é menos 2 e aqui é 2. O que manda o expoente negativo? Ele manda que você invirta a sua base. Tudo beleza? Agora você tem que ter cuidado com uma coisa também. Quem está elevado a menos 2 aqui? É o 3x? É só o 3? Ou é só o x? O que você acha? É só o x, não é, pessoal? Se fosse o 3x, teria um grande parêntese aqui, mas esse parêntese não existe. Então, quem está elevado a menos 2 é só o x. Então, o 3 permanece no lugar dele
e o x fica lá embaixo, porque você tira ele dessa parte de cima da fração e leva ele para a parte de baixo. Então, esse cara é a mesma coisa que esse. Entendeu que o 3 permanece intacto? Sim? Outra coisa que eu queria falar para vocês era o seguinte, eu vou falar aqui através de um outro exemplo. Se você tivesse 10 sobre x elevado a 5, até aqui tudo bem. Agora, se essa parte de baixo fosse x elevado a menos 5. Ah, professor, entendi. O expoente negativo, né? O que a gente faz com o expoente negativo? A gente inverte a sua base. Então, se essa base está em um denominador, ou seja, está na parte de baixo da fração, você pega esse cara e leva todo mundo para a parte de cima. Fica 10, porque o 10 não tem nada a ver com isso, ele continua no mesmo lugar. Só que ao invés dele ser dividido por esse cara, ele vai multiplicar por x elevado a 5. Você conseguiu entender que o expoente negativo fez com que você invertesse a sua base e o x viesse para cima? Certo? Nem sempre o expoente negativo aparece quando o cara está em cima da fração para ele ser levado para baixo. Às vezes pode acontecer do expoente negativo estar embaixo da fração e você ter que levar ela para cima. Por isso, eu não gosto de falar que expoente negativo leva a base para baixo. Eu não gosto de falar isso. Eu gosto de falar que expoente negativo inverte a base. Se a base está em cima, ela vem para baixo. Se a base está embaixo, ela vem para cima. Tá tudo bem? Deu para entender? Tem mais propriedades por aí. Vamos seguir. Então, continuando as propriedades de potenciação, vamos para a quinta propriedade. A gente pode ter uma base e um expoente fracionário. Galera, expoente fracionário, eu tenho um numerador e um denominador. Numerador é a parte que fica em cima, denominador é a parte que fica embaixo. Todo expoente fracionário acaba virando uma raiz. Eu falei raiz, eu não falei raiz quadrada. Porque não existe só as raízes quadradas, existe raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta. Então vamos lá. É um expoente fracionário, o cara que está embaixo da fração vai para cima da raiz, vira o índice da raiz, e quem está em cima da fração vem para baixo da raiz, aqui junto da sua base. Tá beleza? Então aqui, ó, para gravar, quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vem para baixo. Vamos a um exemplo? Olha só, 3 elevado a meio, isso vai virar uma raiz, já vou colocar aqui, o 3 vai ficar lá dentro, 5 elevado a uma fração, isso vai virar uma raiz, o 5 vai ficar lá dentro. E vamos ver quem vai ficar com o expoente embaixo e em cima. Vamos ver. O 2 que está embaixo vai para cima e o 1 que está em cima vem para baixo. Isso daqui nada mais é do que raiz quadrada de 3. O 2 na raiz eu não preciso escrever e o 1 no expoente eu também não preciso escrever. Lembra disso? Vem cá. O 3 que está embaixo vai para cima e o 2 que está em cima vem para baixo. Isso nada mais é que a raiz cúbica de 25. 25 é o resultado de 5 ao quadrado e a raiz cúbica eu preciso escrever. Só a raiz quadrada que eu não preciso escrever o índice. Deu para entender essa parada, pessoal? Aqui você começa a ver que a gente vai começando a mexer com raízes. Isso é um outro módulo. Nós estamos no módulo de potenciação. A gente vai ter o módulo de radiciação. Vem para uma observação muito importante. Olha só, pessoal. Professor, você não deu o expoente decimal. Acabei de dar. Lembra que a gente falou de expoente fracionário? 1 sobre 2 não é a mesma coisa que 0,5, pessoal? Vem aqui, ó. Esse 0,5 vai ser transformado numa fração. Então, na verdade, 3 elevado a 0,5 é a mesma coisa que 3 elevado a meio. Beleza? E 3 elevado a meio é raiz quadrada de 3, a gente acabou de ver. Outra observação muito importante. Isso daqui é 3 elevado a meio, isso daqui é 2 elevado a meio. Presta atenção. Lembra que a gente só pode multiplicar se as bases forem iguais? Aí a gente mantém a base e somos expoentes. Foi a primeira propriedade que a gente viu. Só que a gente tem uma outra opção. Se as bases não forem iguais, posso multiplicar? Não. A não ser que a gente tenha expoentes iguais. Então, se os expoentes são iguais, eu posso multiplicar os números. Ó, 3 vezes 2 dá 6 e eu vou repetir a parte de cima que é o expoente. Show de bola, pessoal? Vem cá. Então, quer dizer que se eu tenho um x diferente de um y, mas os expoentes são iguais, eu posso juntar esse produto, multiplicar os dois números e manter o expoente? Sim. Essa
É uma informação, é uma observação muito valiosa. Vem cá, pessoal. Então é o mesmo que se você tem um parêntese com uma multiplicação ou divisão também serve, tá bom? Se você tem um parêntese com uma multiplicação dentro e um expoente do lado de fora, você distribui esse expoente. Vai ficar o primeiro elevado a esse expoente vezes o segundo elevado a esse expoente. Percebeu que essa afirmação e essa são a mesma coisa? Só que aqui eu estou indo daqui para lá e aqui embaixo eu estou voltando, não é? Porque a situação pode aparecer para você das duas maneiras. Você tendo os números separados e ter que juntá-los, ou você tendo os números juntos e ter que separá-los. Tem situações e situações. Você vai ver isso nos exercícios, tá bom? Eu quero fazer uma última observação para a gente poder seguir e ir para o outro módulo. 3 elevado a meio é a raiz de 3, não é, pessoal? Então vou botar aqui, ó. Raiz quadrada de 3. 2 elevado a meio é a raiz quadrada de 2. E 6 elevado a meio é a raiz de 6. Certo? Ficou meio cortado aqui, mas você está vendo, né? Olha só. Raiz de 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 2 é igual a raiz de 6. Isso é uma propriedade que a gente vai ver no módulo de radiciação daqui a pouquinho, juntinhos. Deu para entender isso tudo que a gente falou de potenciação? Só uma maneira de todas essas propriedades entrarem na sua cabeça, você fazendo o exercício. Então, acompanhe com muita calma um módulo de exercícios, tá bom? Tente fazer a lista de exercício. Ficou com dúvida? Manda mensagem, assiste de novo os vídeos da resolução, tá bom? Eu tenho certeza que você vai entender. Tá beleza? Então a gente se vê no próximo módulo. Valeu!